Vamos começar a nossa sequência de lives sobre relacionamento. Não vai ser só dessa vez. Eu vi que tem vários temas, vocês pediram muita coisa na caixinha. Eu falei, gente, não dá nem pra ser em 2, em 3, não. Vai ser uma sequência, eu acho que vai ser uma sequência legal. Eu vou até falar pra vocês, ó. Talvez vocês já podem entrando aí dando sugestão pra mim do que vocês acham que seria opção. Olha, vocês falaram sobre diálogo, acho que foi o mais falado, a importância do diálogo. E eu vou trazer para vocês nas próximas lives por que, né, dialogar, como ter um bom diálogo, qual o objetivo disso. A pessoa não gosta de conversar, como que eu faço para introduzir uma conversa, geralmente como no homem. Por que a mulher gosta tanto, né? Como fazer com uma mulher que também gera DR em tudo, né? Pra gente entrar na corda aí nesse diálogo. Que vai ser uma outra live. Como lidar com os familiares. Tem muita gente, né? Eu não imaginei, porque como eu me dou muito bem, família do André, realmente não é uma coisa que eu ouço tanto em consultório, não imaginei tanta gente a comentar isso, né? De familiares e tal, dificuldade. Vida sexual, né? Como fazer para ter uma vida sexual dentro de um casamento ok. Sobre uma pergunta que eu amei. Essa foi uma pessoa que colocou, mas eu sei que vai ajudar muita gente. Por que ficamos em um relacionamento ruim? Eu acho que essa é sensacional, sabe? Por que ficamos em um relacionamento ruim? A gente vai falar sobre isso, tem a ver com dependência emocional, então vai ter essa sequência aí. Eu tô falando o que vai ser na sequência, tá, gente? Nas próximas lives. Ciúmes, é bom, é ruim? Né? Até que ponto é uma posse? Até que ponto é medo de perder, né? Como fazer boas escolhas. Na verdade, isso veio como desencalhar, né? Aí seria uma para os solteiros, ou, enfim, para os solteiros, né? Como desencalhar, né? O que você pode fazer? Como fazer boas escolhas? Porque não é que não tem ninguém. Essa menina, por exemplo, que mandou, eu conheço ela é um amor, ela é linda. Mas a questão é que não tá tendo ninguém que tá agradando, não tá tendo ninguém que ela tá se interessando. Então, como fazer boas escolhas? Como escolher alguém para dividir a vida, que seja alguém que vale a pena, sabe? Que eu acho que vai realmente me acrescentar. Vamos falar sobre perdão, gente. Como ter um relacionamento sem a gente falar de perdão, né? Então, vamos falar sobre perdão. Outra coisa mega interessante, individualidade. Existe individualidade, existe privacidade, existe isso é meu, isso é seu dentro de um casamento, né? Quais as consequências disso? Porque, na verdade, não dá pra eu dizer existe ou não existe, depende do que o casal vai conversar. Mas quais as consequências disso? E se eu decido que tem privacidade, que tem individualidade? Até que ponto, né? Em que isso pode gerar de bom, o que isso pode gerar de ruim? Outra coisa, luto pelo fim da relação. Monte de gente que sofre, que não aceita, que, nossa, é um sofrimento muito grande se imaginar, né? Vivendo, terminando a relação, tendo que iniciar uma nova relação e sofre muito. E uma outra coisa que perguntaram, assim, que foi bem... cada pessoa perguntou uma coisa, mas que eu acho que engloba a mesma coisa, que é sobre o jeito do outro, né? Como lidar com o marido preguiçoso, como lidar com uma mulher chata, como lidar com... Então, assim, como lidar com um jeito diferente do outro, sabe? Com o jeito do outro que não me agrada. Geralmente, a gente lida querendo mudar o jeito do outro, né? E aí a gente vai falar sobre isso também. Então, enfim, como eu falei, vai ser uma sequência, tá? Vai ser difícil a gente sair desse tema por aqui, porque tem muita coisa. Eu acho que ao longo das semanas é capaz de ir aparecendo mais dúvida e vocês interagirem mais. Então, vamos ter aí uma sequência deliciosa, tá? Eu vou amar falar sobre isso com vocês. Quero saber se tá todo mundo me ouvindo bem, se tá todo mundo ok, manda um oizinho aí, fala se tá tudo certo. Muito bom ter vocês aqui, obrigada por estarem aqui. Vamos falar hoje sobre relacionamento de um modo geral. Depois, nas outras lives, eu vou esmiuçando o assunto, né? Separando em novas questões, mas hoje eu vou falar de um modo geral. Inclusive, o que eu vou falar serve para namoro ou casamento, pelo menos aos meus olhos, né, gente? Tem gente que considera diferente. Que bom, Alice, que bom, obrigada por ter mandado. Ei, Ana, e todo mundo, obrigada por estarem aqui. Quem acha que essa live vai ser boa hoje, tem alguma amiga, tem algum amigo que acha que precisa ouvir, clica aqui, ó, nessa setinha aqui embaixo, encaminha para alguém, chama essa pessoa para participar. E o que eu vou falar hoje tem a ver, eu botei até na caixinha de perguntas, hoje é sexta, botei na quarta noite, né?
Eu botei assim, pra você, namoro, né? Terminou, não tá legal, termina. Casamento, não tá legal, termina. Tem a ver com o que eu vou falar hoje, que eu considero uma das coisas mais importantes envolvendo o relacionamento. Para que o relacionamento dê certo, se não tiver isso, não vai funcionar. Então, vamos começar? Todo mundo aí a postos? Então, vou começar, gente. Vamos lá. Uma coisa que muita gente condena, inclusive eu já ouvi da Lara Nesteruk, que é uma pessoa que eu gosto demais, né, que tem muitas sacadas inteligentes e tal, e eu já ouvi dela, ela fala muito isso no Instagram dela, sair não é uma opção. Ela fala isso sobre o relacionamento dela, né, sair não é uma opção. Então assim, se ele te traiu, sair não é uma opção. E se ele sair não é uma opção. Ela fala que a única opção pra ela, acho que seria cometeu algum crime. Caso ele cometa algum crime, fora isso, pra mim não é uma opção. E eu quero dizer pra vocês que eu discordo. E vou explicar por quê. Não é que eu acho que o casamento é banal, que eu banalizo o namoro, não é nada disso. Mas eu discordo dessa afirmação do sair não é uma opção, sem nenhum complemento, sabe? Talvez eu colocaria aí o sair não é a primeira opção, que na verdade a gente vai falar sobre isso. Mas pra mim, é exatamente o oposto. O sair tem que ser uma opção. Uma opção. Vocês conseguem ver a diferença? Eu não tô falando que é a primeira, eu não tô falando que é em qualquer circunstância, em qualquer situação, mas pra mim sair é uma opção. E precisa ser. E aí que eu começo a contar minhas histórias, né? Que eu adoro contar história. Então, aí que eu começo a contar minha história, até falei com o André, posso falar essas coisas? Ele deixa falar tudo, gente. O André é igual eu. E nossa vida é livre aberta. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, a gente foi fazer terapia de casal, até com a Gina, psicóloga, maravilhosa, já repostei algumas coisas dela aí também. E a gente foi fazer terapia de casal, a gente tinha 2 anos de casado, se eu não me engano, então tem 7 anos isso. Gente, daqui a pouco a gente faz 9 anos, vocês acreditam? Daqui a pouco a gente faz 9 anos de casado. Enfim, e a gente foi fazer terapia de casal. E uma coisa que a gente percebeu é que os dois, isso aí depois analisando, né? É que os dois estavam muito de gostoso, sabe? Por mim, se ele quiser, é ele que caça o rumo dele, é ele que não sei o quê. E ele, a mesma coisa. Por mim, se ela quiser, segue a vida dela. O problema é dela, que não sei o quê. E aí a gente ficava muito nessa, assim, de problema é dele, se vira e tal. E foi aí que a gente começou a perceber que pra gente, sair não era uma opção. Nessa época aí, o sair não era uma opção. E foi aí que aconteceu a tragédia do casamento. Foi aí que o nosso casamento começou a dar errado. Vamos fazendo a linha de raciocínio, vocês vão falando, vocês estão entendendo. Como eu, evangélica, criada na igreja, papai bravo, mãe também ia se decepcionar muito, meu avô pastor de igreja, minha avó, todo mundo, uma família muito tradicional. Se eu separasse do André, olha a cabeça dele. Se o Ellen se separar de mim, tá ferrada. Duvido que ela se separa de mim. Ele tava tão seguro, tão gostoso, e ele falava com boca cheia, se ela quiser ela que separe. Ele tava tão seguro que eu não separaria dele, que isso foi um problema. No meu caso, eu tava tão segura que ele não separaria de mim, sabe por quê? Porque o André era o tipo de pessoa que o nosso namoro inteiro ele ameaçou terminar. O André, a forma dele chantagear era essa, ele botava medo. Então ele falava assim, porque eu vou terminar, porque pra mim não tá dando certo, porque pra mim não tá funcionando. E aí ele sempre ameaçava, mas ele nunca terminou. Inclusive, quando eu ameaçava terminar, ele via que era sério, ele desesperava. Então, na verdade, a gente ia lá e um cuspia, né, arrogância, gostosura lá na terapia, exatamente porque eu sou Ellen, tinha uma certeza de que ele não terminaria comigo. Ele não separaria de mim. E ele tinha essa certeza de que eu não separaria dele. Por conta de religião, princípios, tradição, enfim, ameaça que fez e nunca cumpriu, e por aí vai. E isso gerou o quê? Agora eu quero que vocês participem, gente. Ai, não gosto quando escurece aqui. Minha tela ficou meio escura. Tá escuro ainda um pouco. Mas tá bom, tá dando pra ver. E aí, eu quero que vocês pensem, agora nós vamos trazer para outras áreas da vida para vocês entenderem o que eu quero dizer com sair é uma opção. Precisa ser uma opção.
Se você entra num emprego, e aí isso acontece, por exemplo, em concurso público, mas se você entra numa empresa privada, por exemplo, que é do seu avô, e o seu avô é louco por você, e ele jamais te mandaria embora, porque ele é louco por você, aquele avô puxa saco, ou você passa num concurso, você sabe que você tem que fazer uma cagada muito grande para você ser exonerado, né? O que costuma acontecer, gente? Você costuma chegar no horário impecável, como você chegaria se você estivesse na Berlinda para ser mandado embora? Você costuma ser extremamente produtivo e cauteloso e cuidadoso no seu trabalho, sabendo que nunca vai ser mandado embora? Sabendo que isso não vai acontecer? Ah, isso é porque a pessoa é preguiçosa, folgada, à toa? Não, isso é porque isso é natural do ser humano. Perfeito, Alice, você usou a palavra que eu queria usar. A gente fica acomodado. Se você não precisa trabalhar direito, o dinheiro está na sua conta, você se acomoda, você começa a não trabalhar direito. Se você nunca se empenhou no relacionamento, mas chove homem pra você, homem legal, você não se empenha em melhorar. E o que eu quero dizer é que essa sensação de o outro não vai me largar acomoda as pessoas. Acomoda. Se vocês... outro exemplo bobo. Estamos na roça quase não tem carro, né, e tal. A gente fica prestando atenção para atravessar uma rua na roça? Não presta, não vai passar carro, aí você atravessa de qualquer jeito. Por quê? Porque você não tem medo de que venha um carro e te atropele. Assim como você não tem medo de ser demitido quando você é concursado. Assim como você não tem medo de fazer alguma coisa errada no relacionamento, porque o outro não vai sair. Ai, meu Deus. Acho que isso aí. Então, gente, pensa comigo. A gente não pode ficar acomodado na relação. E uma das principais coisas que tira a gente da acomodação é o medo de perder. E quando você fala, não tem chance, essa pessoa não larga de mim nunca, você não tem medo de perder. Por que muitas vezes a gente se cuida muito no emagrecimento, na saúde? Tenho medo de engordar, tenho medo de ficar doente. Por que mulher faz tratamento de pele aí, tem maior cuidado com pele? Tenho medo da pele envelhecer. O medo, ele movimenta a gente. O medo, ele nos estimula. O medo faz a gente seguir em frente, melhorar. Só que se você dá muita segurança para a pessoa que está do seu lado, não é que é para você ficar ameaçando, não vai pro extremo errado não, gente. Não é que é para você ficar ameaçando a pessoa, não é para você ficar jogando coisa na cara. É que essa possibilidade, ela precisa existir. Exatamente para que a pessoa dê valor e pense, caraca, ela pode nem voltar. Ela pode arrumar as coisas dela e ir embora. Deixa eu ver, Alice. Mas se for o contrário, Su, do tipo, você se sentir inseguro porque acha que a pessoa sempre vai arrumar outra melhor. Se não é patológico, tá, Alice? Porque às vezes é uma coisa patológica. Eu sou muito insegura, eu naturalmente sou muito ciumenta, eu sempre tenho medo de perder as pessoas, seja com amigo, não. Se for esse caso, você precisa de terapia, tá? Se é um medo normal, natural, que eu acho que eu tô deixando a desejar no relacionamento, eu acho que a pessoa não tá tão feliz, eu busco melhorar. E aí que tá o segredo pro casamento dar certo, vocês serem felizes, gente. É uma busca de melhorar. Eu vou buscar melhorar porque eu tenho medo, porque, cara, meu marido é um gato. Meu marido ganha bem, meu marido é trabalhador, meu marido respeita a minha família, ama a minha família, meu marido se preocupa com o que eu gosto e eu vou ficar acomodada deixando esse cara aí dando sopa? Claro que não. Quero estar cada dia melhor por ele. Ele merece que eu faça isso e eu tenho medo de perder ele. Não é medo patológico, não durmo, fico preocupada, ele não pode sair na rua sozinho. Não é nada disso não, tá, gente? É o que a Tamara colocou aqui, ó. É um pouquinho de medo. É uma preocupação, é saber que essa possibilidade existe. E eu vejo muitos casais, até uma vez foi uma moça no meu consultório, muito querida, ela contou absurdos que estavam acontecendo no casamento, absurdos, e eu perguntei pra ela, passa pela sua cabeça separar dele? Aí ela, de forma alguma. Eu falei, gente, mas eram absurdos. Eram absurdos. Tá? Lógico que é absurdo pra cada pessoa, muito diferente, né? E obviamente não induzir ela a separar, nada disso. Mas eu trouxe essa pulga atrás da orelha dela. Eu falei, cara, ele sabe disso? Que não existe essa possibilidade de separação? Ela falou, ele sabe dos meus princípios, ele sabe que eu casei pra ficar casada a vida toda. Eu nem sequer compartilho com as pessoas que a gente tá se dando tão mal assim.
exatamente porque eu não quero que as pessoas saibam, né? Pra mim é muito importante a gente estar bem no casamento, enfim. E eu falei, mas ele precisava achar. Ele precisava achar que a qualquer momento você pode sair desse casamento. Porque enquanto ele acha que você não vai sair dessa relação de forma alguma, ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar? Muito forte, né? Mas tem pouquíssima chance dele melhorar, porque tá confortável. Aí a gente pega o exemplo de novo do concursado público. Por que muitas vezes não melhora? Não tem estímulo, gente. Não tem estímulo. Eu não tenho o que perder, eu não tenho o que ganhar. Vou ganhar essa mesma coisa a vida toda. Vai ser assim. Acaba acomodando na maioria das vezes. Por isso que tanta gente é tão revoltado com os setores públicos. Por isso que muitas vezes é tão demorado. Porque tem, claro, as pessoas que se empenham muito, que trabalham muito, e tem as pessoas que são muito acomodadas e que os outros têm que carregar nas costas, entendeu? E eu falo porque eu já trabalhei em vários cartórios, minha mãe trabalha, meu irmão trabalha, meu marido já trabalhou, todo mundo da área do direito, né, na época, e a gente viu como é que funcionava o negócio. Uma juíza fazia 8 audiências num dia com 5 testemunhas cada um outro juiz fazia uma audiência por dia sem testemunha, juizado especial. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa acomodação, ela acontece, ela existe sempre que você não tem medo de perder aquilo. Sempre que você não dá o valor devido àquilo. E para dar valor devido, você tem que pensar que talvez eu possa perder isso. Pensar. Quando a gente falou na semana passada sobre a morte, vocês conseguem fazer ligação? Na live passada, eu falei sobre a importância de a gente refletir sobre a morte. Um cara ou uma mulher que está 100% seguro na relação, 100%, ele não reflete sobre a morte. E o que eu falei na semana passada, da importância de refletir sobre a morte, é exatamente dar valor ao que você tem. É se questionar se eu continuaria fazendo tudo do mesmo jeito. Será que se o seu marido soubesse que você pode largar dele, ele agiria do mesmo jeito que ele age hoje? Será que se a sua esposa soubesse que você pode largar dela, ela agiria dessa mesma forma? Se ela enfrentasse esse medo da morte, do relacionamento, essa pessoa iria lidar da mesma forma com essa situação? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque a possibilidade de perder, a possibilidade da morte, essas possibilidades, elas mexem em todo o nosso emocional e nos fazem confrontar uma série de coisas. Só que tem um monte de gente em relacionamento aí que a mensagem que você passa pro outro é: sair não é uma opção. E isso acomoda o outro. Isso acomoda. Seja porque eu dependo financeiramente, seja porque eu tenho princípios muito fortes, seja por conta da minha religião, da minha família. E aí o outro vai ficando cada vez mais acomodado. Eu tenho 30 anos, já casei 5 vezes, não sei qual o problema, se eu ou elas. Bom, aí só realmente analisando o caso, Sérgio. Caso a caso, né? Provavelmente os dois, tá? Muito difícil uma separação ser culpa de um, né? Geralmente uma separação envolve os dois erraram, os dois falharam, né? Toda quebra de relação é assim. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso. Sair precisa ser uma opção. Aí agora eu vou complementar e dar a segunda coisa que eu quero falar hoje. Sair precisa ser uma opção, mas sair precisa ser a última opção. Porque aí a gente vai para um outro extremo de pessoas que a qualquer momento quer jogar a relação pro alto. E eu tô falando para namoro e casamento, tá? Eu não tô falando isso só para casamento, eu estou falando para qualquer relação. Se você tem algum tipo de estresse, de preocupação no trabalho e você já pensa em sair, cara, você não vai ficar em emprego nenhum, não é verdade? Se você tem uma amizade e a pessoa faz alguma coisa que te chateia, que te magoa, que você considera injusto, e você já quer encerrar a amizade, desculpa, mas você não vai ter nenhum amigo. Então, o sair é uma opção, precisa ser uma opção, mas tem que ser a última opção. Você tem que estar disposto a ralar muito por esse relacionamento. Eu era essa pessoa no meu namoro, pra mim era muito fácil sair. Pois é, a gente começa a descartar o outro, começa qualquer coisinha, ameaça. Eu vou terminar. Que saco cheio. Não sei o que. Você tá falando pro outro assim, você não é tão valioso pra mim, eu não me importo tanto faz estar com você ou não. E aí você não fica com ninguém. Ou você não gosta da pessoa e precisa realmente terminar, ou você não vai ficar com ninguém. Se você não estiver disposto a se empenhar, a fazer o que você puder por esse relacionamento, você não vai parar com ninguém. Porque não vai ter aquele que encaixou como uma luva. Isso aí é coisa de novela, é coisa de filme.
Não tem essa de encaixar como uma luva, sem que a gente se esforce, sem que a gente se empenhe. Talvez em algumas áreas encaixou como uma luva, mas em outras você vai ter que ajustar um monte de coisa. E se você não quer ter esse trabalho, você não vai ficar com ninguém. Então é preciso saber que precisa existir esse medo de perder para valorizar, sabe? Para honrar aquilo ali que vocês construíram, para lutar por aquilo ali. E ao mesmo tempo, você precisa ter a ideia de que eu preciso me esforçar e muito para que isso dê certo. Eu preciso me empenhar e muito para que isso dê certo. Eu preciso ter uma disposição, porque senão eu fico sozinho. E aqui a gente tá falando para pessoas que querem um relacionamento, né? Não ia estar aqui ouvindo isso daqui se não quer um relacionamento. E aí, para você chegar a essa conclusão de que, ok, Suelen, sair vai ser a última opção, essa pessoa precisa ser uma pessoa que vale a pena para você. Não tô dizendo que tem gente que não vale a pena o esforço, mas talvez para mim não vale. Não é um tipo de cara que eu quero pra minha vida. Talvez não seja um tipo de pessoa que você queira pra sua vida. Talvez seja uma pessoa que vale a pena. Talvez, Alice, esse namorado aí, que você falou qualquer coisa, né? Pra mim era muito fácil sair. Talvez é porque o cara não era um cara que realmente te interessava. Talvez ele não era um cara que mexia com você, que te fazia querer estar com ele. E aí talvez o melhor era terminar mesmo. Que bom que namoro, né, é mais simples de terminar do que um casamento, que uma família. Mas você precisa se perguntar. Para eu chegar a essa conclusão de que o outro tem que saber e eu tenho que saber que sair dessa relação é sim uma opção. E 2, ela vai ser a última opção porque eu estou disposta a me empenhar muito. Para que essas duas coisas existam, eu não posso estar em dependência emocional do outro, que a gente vai ter uma live só pra falar disso. Eu não posso estar em dependência emocional do outro e depender 100% do que o outro quer, deixa, gosta, e eu fico me privando de tudo pelo outro. Eu tenho que saber que eu vou sobreviver se a gente se separar. E 2, é a última opção porque essa pessoa vale muito a pena. Essa pessoa vale o esforço que eu vou fazer. Essa pessoa vale que eu me empenhe por ela e por essa relação. Não só a pessoa, mas eu quero tanto estar com essa pessoa é tão incrível, que vale essa mudança, que vale essa melhora. Vocês estão entendendo? Fala pra mim, vocês estão captando, gente? Deixa eu ver o que a... Ai, Dani, entrou. Princiele. Ei. Franciele. Verdade, percebo que muitas coisas desenvolvem quando há mudança nas minhas ações. Sempre, Fran, sempre. Olá, a Alice já convidou a gente aí, ó, Camila. Então, gente... Vocês já pararam pra pensar nisso? Assim, que muitas vezes você não tá disposto a fazer esse esforço porque, na verdade, você acha que o outro não vale a pena. O que você tá fazendo com essa pessoa, então? O que você tá fazendo com essa pessoa? Se ela não vale o seu esforço, se ela não vale a sua melhora, se ela não vale o seu empenho, pra que você tá, então? Aí você tá em dependência emocional, você precisa de terapia. Você precisa se tratar. Então, quem é essa pessoa? Que você não vai medir esforços pra lutar por essa relação. Quem é? Ela realmente vale isso? É uma coisa que você, cara, eu não posso perder. Não posso perder essa pessoa. 2, quanto vocês estão dispostos a melhorar? O quanto o outro também está? Porque eu entendo, uma vez eu ouvi uma pregação, era em inglês, tinha a legenda Paul Washer, acho que é isso. Marcou minha vida. Que é a seguinte, às vezes numa relação, não é eu dou 50% e você dá 50%. Eu dou 100% e você dá 100%. Às vezes uma relação é eu dou 100% de mim enquanto você dá 0%. Você não tem nada pra me oferecer, mas mesmo assim eu tô aqui. Mas isso funciona em fases, em momentos da vida. Por exemplo, quando meu pai faleceu, foram em média 4 meses. Uma Suelen destruída, chorosa, mal-humorada, brava, desanimada. E o André teve que dar 100%. 100%. Sabe? Da mesma forma que tem época que ele tá trabalhando que nem um louco, que ele tá pilhado no trabalho, que ele tá com um negócio pra fechar, um negócio não anda, desanda, que ele tá uma pilha, e eu tenho que dar 100%. 100% pra acalmar, pra aguentar alguns estresse dele, pra, sabe, suportar algumas coisas. Isso faz parte. É assim mesmo. A relação é assim. Tem hora que eu que seguro as pontas, tem hora que é ele, mas a gente não pode viver uma relação assim. Ai, tem 5 anos que eu tô casada e sou eu que dou 100% há 5 anos. Me poupe! Vai se amar um pouquinho mais. Vai gostar mais um pouquinho de você. O outro não mudou nada. O outro não se empenhou em nada e você tá aí nessa. Para com isso. Se ama um pouco mais. Então,
é muito importante que em algum momento você dê 100%, em algum momento ele dê 100% e os dois tenham disposição para melhorar. O que vocês estão pensando aí? É extremamente desgastante, exatamente, Dani. É muito desgastante. Só um carrega a relação. Só um promove mudanças. Só um tá o tempo inteiro disponível. Luana, é assim mesmo, exatamente, Lu. Perfeito, a gente tá junto justamente para crescer juntos, é isso. É isso. Só que muitas vezes, em muitas relações, eu já vi, eu presencio, a gente põe um casal para conversar e um fala assim, beleza, o que eu preciso fazer então? Preciso dar a senha do meu celular para ela? Eu vou dar, toma aqui. Ela tá desconfiada, tá com alguns motivos aí, tá me achando estranho, vou dar a senha do celular. E já tem um outro que fala assim, não vou fazer não, se ela quiser, ela que confia em mim. Ele não quer fazer a parte dele, ele não quer colaborar. E aí você vai vendo essa relação que só um faz o que pode, só um se esforça. Aí será que vale a pena você continuar nessa relação? Então, essa pessoa vale a pena? O quanto ele também está disposto, o quanto eu e ele, o quanto nós estamos dispostos. E por fim, vou falar mais uma coisinha, alguém tem que ceder, é isso aí. A gente tem que aprender a se levantar da mesa quando o amor não é mais servido. Acho importante expor pro outro que não está satisfeito. Perfeito, Cláudia, é isso. É isso. É diálogo, né? Diálogo. Precisa ter diálogo. Eu vou falar sobre isso numa próxima live. E aí uma vez eu ouvi a Lara Nesteruk também, uma coisa, eu comecei a live falando de uma coisa que eu não concordo com ela, né? Que ela fala que sair não é uma opção e eu não concordo. Eu acho que isso gera uma acomodação na relação. Uma acomodação natural, não porque o outro é folgado, o outro é à toa, não, é porque é natural, se ela não vai me largar mesmo, nunca, né, eu posso ir afrouxando e relaxando, eu acho isso péssimo pra relação, na verdade. Mas tem uma coisa que ela falou, que eu acho que ela viu no vídeo do Jordan Peterson, não achei o vídeo, queria até pra compartilhar aqui depois, mas não achei, porque ele é inglês também, o nome deve estar em inglês, né? Mas enfim, nesse vídeo ele fala assim que casamento é um jogo de bolinhas. Mas muita gente acha que é um jogo de tênis, em que eu jogo pra fazer o ponto, eu jogo a melhor sacada, esqueci como é que fala, né? A melhor jogada que eu puder jogar para que o outro fique sem reação, para que o outro não consiga pegar a bola, para que o outro calhe a boca dele, sabe? Para que eu ganhe o jogo. Só que na verdade casamento é um jogo de bolinhas, mas é um jogo de frescobol. Em que eu jogo da melhor maneira possível, nós somos do mesmo time, e eu jogo da melhor maneira possível para que o outro pegue a bolinha, para que o outro consiga participar. Então, o que eu quero trazer com isso? No seu relacionamento, vocês estão jogando frescobol ou vocês estão jogando tênis? Quando vocês chegam para conversar, quando você imagina, por exemplo, essa opção, sair é uma opção, mas que na verdade a gente pode até parar o jogo aqui do frescobol, mas na verdade o que eu quero é que a gente continue jogando e que seja bom pros dois. Se é tênis, eu vou dar uma sacada maravilhosa para ele sair, para ele ir embora, ou para ter um motivo para eu poder sair e poder explicar para as pessoas o meu motivo e eu ter a razão. Mas se você entende que você tá jogando frescobol, sair é uma opção, mas o jogo tem que estar muito ruim. Mas o jogo tem que estar muito... O outro tem que estar jogando muito mal pra você não querer continuar jogando. O que vocês acham disso, gente? Boa! Às vezes a pessoa nem tem noção do que está acontecendo. Isso aí, ô Cláudia. Fica aqui aqui no meu Instagram, eu vou divulgar os temas das lives, que a gente vai falar sobre diálogo, que é um dos problemas da falta de diálogo, da falta de se expressar na relação, é essa. A pessoa nem sabe o que está acontecendo, você não dá nem a oportunidade dela melhorar. Sabe? E você de repente aparece, tô saindo. Não é assim, né? Não é pra banalizar a separação, a saída, né? Estou em terapia também, acho que tem que ter a opção de sair, mas será a última opção. Exato, Lu, é isso que eu tô falando. Porque eu fiquei extremamente acomodada e incomodada por anos com várias atitudes do meu esposo, mas nunca expus. É isso, gente. Precisa expor, precisa falar, precisa... Isso é lutar pelo casamento. Vou contar pra vocês a experiência de consultório. Às vezes chega um casal lá se matando, gritando, esperneando, xingando um ao outro, até deu ter um pouco assim de, meu Deus, os vizinhos das salas do lado vão achar que eu faço o quê? Vocês são descarrego aqui, né? E aí, deixa eu explicar pra vocês, a gente pensa que esse casal não vai ter jeito, né? Mas muitas vezes esse casal continua junto.
Porque brigar também é uma forma de lutar. Às vezes você tá lutando até com a arma errada. Mas a indiferença é a pior coisa. Vai deixando de lado, tanto faz. Sabe o que é essa indiferença? O fato de você ir deixando de lado? É você ir separando emocionalmente. Você vai separando. Ah, quer saber? Não vou falar nada não. Não vale a pena. Não, ele é desse jeito. Ou eu acostumo. Não tem jeito não. Isso é uma forma de separar emocionalmente. Daqui a pouco você detesta essa pessoa que tá do seu lado. Isso não é lutar pelo seu casamento. Evitar brigas não é lutar pelo seu casamento. Lutar pelo seu casamento é, se precisar eu vou brigar. É igual com filho. Educar um filho, ensinar um filho, não é às vezes brigar, às vezes chamar atenção, botar um castigo, sabe? Falar um pouco mais duro, ser mais firme. Às vezes se amolece, dá tudo que ele pede e por aí vai. Relação também é assim, não dá pra toda vez eu fico calada. Isso é um problema. É um problema. Ou o outro tem certeza que eu não saio de jeito nenhum. Ou a qualquer momento eu vou sair porque eu sou assim e me deu vontade eu saio. Isso é um problema, gente. Deixa eu ver vocês aqui que estão falando. Concordo muito com você. Que bom, Alice, não conseguia perceber essas coisas. Tem que fazer esforço e muita vontade para as coisas darem certo. E aí, gente, eu pontuo isso, vou reforçar no namoro e no casamento, tá? Porque eu tô vendo o pessoal terminando por qualquer coisa. Você não vai casar nunca não, meu bem. Continua terminando por qualquer coisa. Ai, não fui. Ai, eu não gostei. Ai, eu acho que ele não se veste bem. Ai, eu acho que ele ainda não ganha o quanto eu gostaria que ele ganhasse. Meu bem, constrói junto as coisas. Essa história de também... Você não vai construir relação com ninguém, tá? Se você, qualquer coisinha que o outro faz te incomoda, você termina, tá? No meu anterior relacionamento era assim, um querendo ser melhor que o outro, um machucando o outro, assim mesmo como um jogo de tênis. Hoje, graças a Deus, sou casada com uma pessoa maravilhosa. Que bom, Carol, que bom, fico muito feliz. Extravasa, eu já sofri tanto com o meu casamento precioso que nunca mais quero ninguém, sério. Quero só eu, minha profissão e minha vida. Pois é. Aí a opção também, tá, gente? Você não precisa de relacionamento pra ser feliz, não. Dá pra ser feliz em outras coisas. As pessoas não são resolvidas em todas as áreas da vida, sabe? A gente, às vezes, a profissional não tá andando muito bem, às vezes é a sentimental, às vezes é emocional, e a gente oscila, né? Nós somos sistêmicos. Falei outro dia no Telegram sobre isso, falei que a vida é sobre equilibrar os pratinhos, né? Tem hora que um tá desandando, aí você tem que puxar mais o outro, e é mais ou menos assim. As áreas da nossa vida, são 11 áreas mais ou menos que a gente acredita que a gente tem, a gente vai equilibrando elas. Então, se você decidiu, vou deixar por um lado a vida sentimental um pouco, vou tomar conta das outras áreas, faz parte também, né? Depois, quando falei, vi que não era claro pra ele, depois disso aprendi a falar. Perfeito, Cláudia, amando as lives. Comparação do casamento ser uma empresa, certo? Em que sentido, o Princiele? Em que sentido? Porque numa empresa não tem muito sentimento, né? A gente faz o que tem que ser feito, a gente divide tarefas e é muito mais uma sociedade. E existem casais que vivem assim, numa sociedade, né? Num cumprir papéis. Você cozinha, você paga as contas, você cuida das crianças, a gente se vê no sábado, a gente transa uma vez na semana e isso pra mim não é um casamento funcional, tá? Tem que botar o sentimento aí. Eu tenho que estar nessa relação porque eu gosto muito dessa pessoa, porque me faz bem a companhia, porque eu tenho prazer, e não porque eu tenho um contrato de fazer pela pessoa, mas porque eu tenho prazer de fazer isso por ela. Às vezes eu nem tenho prazer de fazer isso por ela, mas eu tenho prazer de ver ela feliz por eu fazer isso por ela, sabe? Então, pra mim, essa coisa de ser uma sociedade é quando a gente tira o sentimento. Nessa parte de os dois têm que cumprir papéis pra ser uma sociedade justa, funciona. Mas e a parte de ter sentimento? De muitas vezes eu dou 100% enquanto o outro tá 0%. Né? Talvez uma sociedade não funcione tão bem. Gente, o que eu queria falar hoje era isso. Nós teremos outras lives sobre relacionamento. Não vou esgotar, obviamente, o assunto. Nem todas essas lives, né, não vamos esgotar. Estou pensando seriamente em, talvez ao final disso tudo, abrir um grupo pra gente fazer como se fosse uma mentoria de relacionamento. 3 horas, 2 horas, 3 horas, assim, com poucas pessoas em que a gente conta um pouco a história e tal, e a gente paga um valor bem menor do que seria uma sessão, até porque vai ser em grupo, né? E é uma coisa que a gente consegue interagir diretamente, contar um caso e tal, seria pelo Zoom, né? Vou pensar nisso ao longo das lives. Se tiverem pessoas que falem assim, Su, eu gostaria de contar sobre o meu relacionamento, falar como é que é, pra ver o que você me indicaria, um direcionamento.
talvez seja uma opção legal, né? A gente pegaria, por exemplo, um sábado ou um domingo à tarde, que geralmente as pessoas estão livres, faria pelo Zoom uma reunião ao vivo, todo mundo. Eu acho que seria bem interessante, você consegue aproveitar sobre o que o outro tá falando e tal, mas por enquanto, eu pensei isso ontem à noite, falei, vamos ver como é que vai ser as lives, como é que vai ser se o pessoal vai gostar do assunto, se vai ter gente interessada. Seriam poucas pessoas, óbvio, né, pra gente conseguir todo mundo falar. E a gente vai falar do mesmo assunto, entendeu? Então, como se fosse, uma vez a gente vai falar sobre emagrecimento, então põe as pessoas que estão com o mesmo objetivo pra gente fazer tipo uma mentoria, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante isso, mas eu vou pensando, ao final das lives a gente vai conversando sobre isso. Não esqueçam então, o resuminho básico que eu sempre faço no final, né? Sair precisa ser uma opção, pra gente não gerar acomodação no outro, pra que o outro tenha medo de perder, não que você tem que ficar ameaçando, jogando na cara, nada disso, mas isso tem que ser uma opção clara pra vocês dois. Você tem que saber que o outro a qualquer momento pode te largar, e você tem que saber que a qualquer momento você pode sair dessa relação também. E sair precisa ser uma última opção. Eu preciso fazer tudo o que está ao meu alcance, eu preciso me dedicar, eu preciso ter disposição para que um relacionamento dê certo, seja amizade, seja um contrato com um colega aqui de trabalho, seja qualquer coisa, né? Se eu quero que dê certo, eu preciso me empenhar para isso. Então, por isso, eu vou deixar sair como uma última opção. Senão, também não paro com ninguém, fico só trocando de pessoas o tempo inteiro, porque eu saio por qualquer coisinha que acontece. Certinho, gente? Obrigada quem tá aqui. Carol, amei a live. Obrigada, Carol. Você é uma querida. Tá sempre aqui, né, Larissa? Que bom que você amou. Que bom que você tá aqui, Larissa. Obrigada mesmo. Gente, mais alguma coisa, alguma dúvida antes de eu encerrar? Vou encerrar aqui então, tá bom? Obrigadão. Passamos um pouquinho de meia hora. Não é meu objetivo, é fazer umas mais curtinhas, mas calma. Eu sou muito faladeira, então até eu conseguir criar esse hábito de falar menos nas lives não vai ser fácil, tá? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Rose. Obrigada, minha amiga Soraya. Obrigada, Gi. Beijão, beijão. Que bom que ajudei vocês, se vocês estão aqui, tá? Obrigada. Um beijo, gente.